Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calístata. Hoje eu vou falar um pouco aqui do primeiro volume da coleção do Fantomas, que a Panini está lançando agora, né? Enquanto eu dou uma girada aqui para vocês verem a edição, os detalhes aqui. Falar para quem não conhece o personagem, o Fantomas, na verdade é o uniforme dele que o Donald encontra lá na Vila Rosa, na história O Diabólico Vingador. Ele até já chegou a aparecer outras vezes, até uma versão mais velha dele. Mas aqui o Marco Gervásio, que é o roteirista e o desenhista da história, resolveu contar as aventuras do período em que o Lord Quackity, que é a identidade do Fantomas, efetivamente agia como o personagem. Então as histórias aqui se passam no começo dos anos 20. Essas primeiras efetivamente em 1922. O índice, né? Tem o Monte Rosa, Fogo de Fantomas, Fantomas a Bordo, Bootfragor, Silêncio na Sala, Maldição do Faraó, A Oitava Maravilha do Mundo e Fantomas na Neve. Tem uma pequena entrevista com o Marco Gervásio, que é o roteirista e desenhista. Fala um pouco dos personagens aqui. A gente tem o Álvaro Pardal, o Copérnico. Tem efetivamente o Lord Quackity aqui. Tem a Dolly Paprika, que é a namorada do Quackity. E tem o Comissário Pinko, que é o policial que fica tentando prender o Fantomas durante as histórias. Aqui a gente tem uma pequena retrospectiva da vida do Fantomas até esse ponto da história aqui. A gente não vê ele em quadrinhos, mas tem aqui alguns fatos. Então ele conhecia a Dolly Pato, né, que depois vira a Paprika, que é a amiga a companheira do Fantomas também, a parceira. Primeira história aqui do Monte Rosa. Quer dizer que as histórias têm, primeiramente, já começar a falar que as histórias têm em volta de 30 páginas cada. E ela é daquele tipo de história que eu costumo gostar, assim, que eu elogio aqui. Ela não tem muita enrolação. Ela vai direto ao ponto, a história é bem desenvolvida, bem construída, você se deixa levar pela trama. Apesar do Fantomas ser efetivamente um ladrão, ele é daquele tipo de ladrão cavaleiro, como o próprio título dele diz. Você acaba não se identificando, mas você gosta do personagem mesmo. Ele é tipo os Zima-Metralha, mas os Zima-Metralha são vilões de verdade, né? Basicamente aqui o Fantomas só rouba mais dos ricos também. Não só o roteiro é legal, o desenho também, ele tem esse estilo mais desbotado, mais desgastado aqui, para dar a impressão de ser uma história antiga, né? Uma história de época. E como as histórias se passam em 1920, ou 1922, no começo dos anos 20, o Gervásio coloca vários fatos e acontecimentos e pessoas, reais ou não, naquela época, nas histórias. Vale você ficar de olho, como por exemplo, primeiro que eu quero chamar a atenção, deixa eu chegar lá que eu falo. Aqui na história Bootfragor, a gente tem a história do detetive Hercule Poirot, que é uma paródia do Hercule Poirot, que é o detetive criado pela Agatha Christie. As histórias dele nos livros também é no começo dos anos 20 também. Final dos anos 10, começo dos anos 20, por aí. Ele participa das histórias, ele é um dos personagens recorrentes. Pelo menos nesse volume ele aparece em 2 histórias. Uma coisa legal é que o Gervásio fez uma boa adaptação, a ponto de aqui, por exemplo, quando ele chega, o Lord Quackity chama ele de detetive francês, e o Poirot corrige falando que é belga. Uma coisa que acontece muito nos livros também. Confundir o Poirot com o francês, e ele sempre corrige que é belga. Uma boa edição. Assim como, também falando do Poirot, do Poirot, deixa eu chegar aqui na parte que eu comento, que ele fala que usei minha massa cinzenta Mon Ami. Uma coisa que o Poirot sempre fala, é uma característica do personagem. Ele fala que ele usa as pequenas células cinzentas dele. E tanto que no original, em italiano, ele fala pequenas células cinzentas. Na tradução aqui, preferiram falar massa cinzenta, talvez por ser mais identificável como o cérebro, né, a massa cinzenta. Mas eu gostaria que eles tivessem deixado pequenas células cinzentas. Seria um easter egg para os fãs do Poirot, assim como o fato do confusão de francês com belga lá. Mas enfim, essa edição aqui, a nacional, ela corresponde a 2 edições lá da Itália, 2 encadernados, o que é bom porque apesar de ficar mais caro, mas dá pra ler mais histórias junto de uma vez só e acaba mais rápido as histórias, né? Porque a gente tem outra história, outro texto, agora falando sobre as últimas histórias aqui, as últimas 4 histórias. Você tem um resumo da vida da Dolly Pato até ela conhecer o Quackity. Uma coisa legal também é que algumas histórias ele foge do padrão. Por exemplo, essa história aqui, O Silêncio na Sala, ela é no estilo dos filmes mudos. Ela não tem diálogo, não tem balões
os diálogos, as frases, as falas são apresentadas como esses quadrinhos assim, como era nos filmes mudos antigamente. Eu achei uma sacada genial isso. Além disso, durante a história, eles estão lá no estúdio de cinema e a perseguição do Pinko eu quase sempre falo Super Pato, com Fantomas. Ele passa sobre vários filmes famosos da época, ou não tão na época, como por exemplo Os Brutos Também Amam, o filme do Gordo e o Magro, o Nosferatus, os Spartacus. Também é uma história, é uma coisa legal para se ficar de olho. A Maldição do Faraó, a única coisa que tem para comentar nela é que a gente tem o personagem aqui, o Howard, que é baseado num arqueólogo que existiu de verdade. Só que aqui nos quadrinhos chamam ele de Howard Pato. Uma referência involuntária ao personagem da Marvel lá. A oitava maravilha do mundo é basicamente King Kong, que também o primeiro King Kong é dessa época, de 1973 na verdade. Mas aqui durante a história eles dão uma explicação porque o filme é de 73. A história é basicamente King Kong. Como eu elogiei agora um pouco a arte do Gervásio, aqui quando tem o ataque do King Kong, clássico, né, dos aviões. Desenho bem feito aqui, o King Kong, o detalhe dos cenários, etc. Inclusive tem até a caixa forte do Tio Patinhas ali, em 1922, levando um pouco a história bacana também, gostei. E a última história aqui, Fantomas na Neve, a gente tem a volta do Patorô. Sim, umas coisas... Eu gostei bastante da revista, mas tem uma coisinha que me incomodou. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas 3 dessas histórias aqui, ela usa o mesmo artifício de roteiro. Eu achei que não precisava. Uma vez tudo bem, mas usar ele 3 vezes, eu achei um pouco demais. Acaba perdendo um pouco a originalidade. Mas é uma coisa pequenininha, não é uma coisa que vai estragar a revista, sabe? Mas podiam ter evitado. E no final da história, eu não vou virar a página para manter o segredo, mas a gente tem um indício de que outros personagens vão se juntar à trama aqui. Personagens conhecidos não da Disney, mas como eu falei, da literatura normal e geral. Como eu falei, eu não vou virar a página para vocês não saberem o que é, mas foi uma boa sacada. Estou curioso para ver como eles vão abordar isso, os personagens aqui. Que a gente tem alguns esboços de arte das capas das histórias, esboços dos personagens, os esboços das histórias também, do começo das histórias, artes não finalizadas, etc. A parte do King Kong que eu falei aqui. E naquela seção que tá virando clichê dos erros de revisão das editoras, nessa edição aqui, eu encontrei 2. E tem aqui um quadrinho onde ele chama o comissário Pinko, comissário Pincus, vocês podem ver aqui. E aqui, na última história, a gente tem ali um chance imperdível, quando deveria ser uma chance. Enfim, 2 erros, dá pra aceitar um pouco. Como eu costumo falar, eu não leio procurando esses erros. Então pode ser que tenha mais, se vocês encontrarem aí, deixem aí nos comentários. Mas enfim, é uma coisa que vou dizer que surpreendeu esse volume aqui. Eu não pretendia comprar, ainda bem que eu comprei com pretexto / desculpa para fazer texto, para fazer um vídeo aqui no canal. E não me arrependi. Agora eu vou ter que comprar os outros volumes e é isso. Ela tá um pouco cara, o preço normal dela é quase 100 patacas, mas como eu costumo dizer, volta e meia tem promoções. Sempre que eu vejo promoção eu publico lá na página do Facebook, fiquem de olho por lá. É isso, vou deixar na descrição também um link da Amazon para quem queira comprar a revista. Quando lerem, voltem aqui e digam o que acharam. E é isso. Se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.